Oi, família do Nando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês, gente, um pãozinho maravilhoso pra você servir aí no Natal. Eu tô falando Natal, mas dá pra você servir o ano todo, porque ele é perfeito. Gente, ele é macio, suculento, porque quando você morde tem um recheio, tem uma crocância, ele é todo especial. E ele é fácil de fazer. Gente, é o passo a passo de fazer um pão, tá bom? Então eu falo fácil, mas é aquela coisa, você tem que ter calma, paciência e muito amor, e você vai ver que vai ter um pão maravilhoso aí na sua casa. Então assista o vídeo até o final para você não perder nenhuma dica e fazer tudo certinho aí, tá bom? E a primeira coisa que vamos fazer é ativar o fermento. Aí você vai colocar em uma tigela uma xícara de chá de leite, 240 ml, e o leite tem que estar levemente morninho. Aqui, ó, acrescentou o leite, logo em seguida você vai colocar uma colher de sopa de açúcar. E o que é que eu fiz aqui, ó? Aqui tem meia xícara de chá de açúcar para a receita toda, tá? Mas aqui dessa meia xícara de chá, vou separar uma colher de sopa e colocar aqui por cima do leite. Dá uma... Eita, quase cai tudo aqui, ó. Dá uma leve misturadinha e logo em seguida colocar uma colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo. Colocou o fermento, deixa eu só raspar aqui, que deu uma grudadinha. Você vai dar uma leve misturada e vai cobrir com um paninho. Aqui você vai reservar por 5 minutinhos, é tempo suficiente para ativar o fermento. Aqui, ó, passou exatamente uns 5 minutinhos. Olha, gente, forma uma espuminha na parte de cima, ó. Isso quer dizer que o seu fermento tá bom e você pode continuar com a receita, tá bom? Mas antes disso, clica aí no gostei e se inscreve aqui no canal para você não perder as próximas receitas. Aqui agora você vai colocar 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina derretida. Ela tem que estar derretida, mas não pode estar quente não, tá bom? Deixa em temperatura ambiente ou levemente morninha. Dá uma mexidinha. Aí você vai acrescentar também 2 colheres de sopa de óleo. E se você estivesse perguntando aí, Nando, por que óleo e manteiga? Gente, a manteiga vai acrescentar sabor e gordura no nosso pão. E o óleo vai acrescentar também a gordura e umidade para o nosso pão ficar bem úmido e fofinho. Eu sempre vou fazendo assim, ó, colocando e misturando. Pronto, deu uma misturadinha aqui. Aí você vai colocar um ovo, isso mesmo, apenas um ovo. Ó, dá mais uma misturada. E aqui a farinha de trigo, a princípio eu separei 4 xícaras de chá. Mas talvez a gente não utilize toda, tá bom? Ou possa utilizar um pouco mais. Isso vai depender da farinha de trigo, da marca, do tamanho do ovo, de vários fatores. Então faz que nem o Nando aqui, ó. Coloca um pouco, dá uma leve misturadinha. Aí você vai misturando, a princípio com a espátula, e depois você vai ter que sovar na mão ou na batedeira. Mas sempre vai colocando a farinha de trigo aos poucos e misturando até dar o ponto. E lembre, essa massa, ela não pode estar ressecada não, tá bom? Ela tem que estar levemente úmida para o nosso pão ficar bem úmido e fofinho. Aqui, ó, dessa misturadinha, aqui agora nesse momento, eu vou colocar o açúcar, ó. Meia xícara de chá, como eu falei para vocês. Coloco o açúcar, mais um pouco da farinha de trigo e vou misturar. Quando você perceber que a massa já começou a desgrudar da tigela e já ganhou consistência, aí você coloca na bancada e sova a massa. Que no meu caso eu vou colocar só mais um pouco de trigo aqui na tigela ainda. Aqui, ó, coloca um pouco de farinha de trigo na bancada. E você vai colocar a massa na bancada. Caso você tenha uma batedeira planetária, aquela que tem um ganchinho, você pode utilizar, tá bom? Aqui no meu caso eu não vou utilizar para mostrar para vocês que é possível fazer um pão gostoso e fofinho sem batedeira planetária. Só raspa bastante a tigelinha para não jogar nada fora. Aqui agora você vai sovar a massa por uns 4 a 5 minutinhos, tá bom? Até ela ficar bem lisinha e homogênea, sem nenhum gruminho de farinha de trigo. Sempre que necessário, que você vê assim que tá bem grudenta, você coloca um pouco de farinha de trigo. E quando você for sovando a massa, você vai fazendo assim, ó, como se estivesse rasgando. Aqui no meu caso ela tá bem pegajosa ainda, vou colocar mais trigo. E já comenta aí se você gosta de fazer pão, sovando na batedeira ou na mão mesmo. Gente, eu tenho uma batedeira planetária, mas eu acho tão legal sovar a massa. Eu gosto, não vou mentir pra vocês. Comenta aí se você gosta também. Olha, mostrar aqui uma coisa pra vocês, ó. Passou 3 minutinhos,
Olha como a massa tá. Aqui eu ainda vou sovar por mais 2 minutos. No total 5 minutos. Você vê que não tá uma massa ressecada. Ela dá uma leve grudada na minha mão. E sobrou isso aqui de farinha de trigo, ó. Eu não vou colocar mais farinha de trigo, não. Eu vou deixar ela assim mesmo. Aí eu vou ficar sovando, ó. Você vê que quando eu sovo, ela não gruda nas minhas mãos. Ó. Mas se eu apertar a massa, aí ela gruda, ó. Pronto, esse é o ponto da massa. Mas eu vou continuar sovando aqui, tá? Ela não pode ficar ressecada. Aqui, ó. Passou 5 minutinhos sovando a massa. Aqui agora você vai colocar ela na tigela. Colocar só um pouco de trigo aqui na parte de baixo, ó. Pronto. Colocar um pouco de trigo assim por cima, bem pouquinho. E você vai cobrir com um paninho e vai deixar aqui a massa descansando, fermentando por 1 hora. Família do Nando, no meu caso aqui passou 1 hora e 30 minutos. Eu falei pra vocês 1 hora, mas eu acabei tendo que resolver umas coisinhas. Olha o tamanho dessa massa, que coisa mais linda e maravilhosa. Aqui agora vamos o quê? Fazer ela murchar. Ó. Aí você vai tirar a massa daqui da tigela, vai voltar ela para a bancada. Aqui eu vou pesar essa massa e vou dizer para vocês o peso dela e em quantas bolinhas vamos dividir, tá bom? Aqui, ó, no meu caso, a minha massa deu 850 gramas, eu vou separar 10 bolinhas de 85 gramas. Ó, é só você cortar a massinha e depois ir pesando, tá bom? Então você pode fazer no olhômetro mesmo. Aqui, ó, separou as bolinhas. Aí você vai fazer o quê? Você com um rolo, você vai abrir como se fosse um retângulo, ó. Aí você pode abrir a massa um pouco fininha, não tem problema, tá bom? Qualquer coisa, se você quiser fazer um pão maiorzinho, você, em vez de colocar 85 gramas, você coloca o dobro. Aí ele vai ficar maior. Aqui, ó, abri o retângulo como eu falei pra vocês. Tá dando pra ver? Você vem com um pouco de mel, essa parte é opcional. Lembra que eu falei que ia ficar suculento? Gente, é o mel, ó. Você vai pincelar. Pronto. Caso você não queira utilizar o mel, não tem problema, tá bom? Aí você pode colocar um pouco de açúcar, ou então você pode pincelar um pouco de leite condensado, que também fica super bom. Ó, agora eu vou te dar uma dica. Você pode colocar, ó, gotinhas de chocolate, nozes. Eu vou colocar tudo aqui, mas se você quiser, você pode colocar apenas um, tá bom? Só gotinhas, só nozes, castanha de caju, amendoim, frutas cristalizadas. Aqui eu tô colocando o quê? Passas com cranberry. Ah, Nando, eu não tenho cranberry aqui em casa. Você utiliza só passas ou só cranberry, não tem problema. Fez isso aqui, você vem, ó, e vai enrolando. E quando você for enrolando, você meio que vai apertando, ó. Gente, olha só que maravilha. Fez isso, você vai deixar essa dobrinha voltada para baixo, tá bom? Aqui você vai colocar em uma assadeira untada e enfarinhada. Recheou e modelou os pãezinhos, agora você vai cobrir com um pano e vai deixar aqui fermentando, crescendo por 30 minutinhos. Aqui, ó, passou uns 30 minutinhos, deu uma leve crescida nos pães. Aqui, ó, uma gema levemente batida com uma colher de sopa de leite ou de água, que no meu caso é de água. Você vem dar uma pincelada aqui na parte de cima, ó. Depois de pincelar, você vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30, 35 minutos. Quando ficar douradinho na parte de cima, é porque já está bom, tá? Agora só toma cuidado para você não deixar queimar. Qualquer coisa, quando chegar em uns 25, você já vai lá e dá uma olhada para ver se já está douradinho. E olha só que maravilha! Aqui no meu caso ficou 25 minutos, tá bom? Mas a depender do seu forno pode ficar um pouco mais ou um pouco menos. E olha aqui, ó, para não ficar com a casquinha aqui na parte de cima, não ficar com uma textura diferente, eu prefiro que fique mais macio, eu faço isso, ó. Margarina ou manteiga derretida, você vem e dá uma leve pincelada. Você vai ver que essa parte de cima vai ficar bem macia. Mas essa parte aqui é super opcional, tá bom? E se você gostou dessa receita, não esquece de compartilhar. Eu vou mostrar aqui pra vocês essa maravilha por dentro. Só vou esperar esfriar um pouquinho. Gente, olha só que fofura de pão. E como eu falei pra vocês, ó, passando a manteiguinha aqui, a casquinha daqui de cima fica bem fofinha, ó. Olha só que maravilha, gente. Olha só pra isso. Olha,
tem que tomar cuidado, porque quando você pega nele, ele vai afundando por causa da fofura. Eu já provei um aqui, gente. O mel faz toda a diferença aqui. O sabor, a nozes, tá perfeito, tá surreal. Façam que vocês vão amar. Família do Nando, que pãozinho maravilhoso, aromático, super saboroso. Faça aí na casa de vocês que todo mundo com certeza vai amar. Ele é super, hiper, mega fofinho, gente. Beijinho na pontinha do nariz, não esquece de compartilhar essa maravilha. E tchau, até amanhã. Nossa, tá muito bom. Viciante.